Legislação extravagante. Lei 12.850 de 2013, Organizações Criminosas, parte 3. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui na Prova Concursos. Vamos agora para a parte 3 da nossa aula sobre organizações criminosas. Se você não assistiu às partes 1 e 2, eu recomendo que você retorne para assistir, para ver os conceitos introdutórios, porque agora nós já vamos para a fase final da lei, perfeito? Então estamos estudando ainda a Lei 12.850 de 2013 e agora vamos entrar no Instituto da Ação Controlada. Instituto da Ação Controlada. Vamos lá, pessoal. Ato estratégico de retardar a investigação policial, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. A ação controlada deve ser comunicada previamente ao juiz, tá? Se for o caso, e estabelecerá seus limites e comunicará também ao Ministério Público. Então, o juiz, ele receberá essa comunicação vinda do delegado de polícia, né? É uma ação policial e, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará os fatos ao promotor de justiça, né? Ao representante do Ministério Público. Então, olha só, pessoal, não há necessidade de autorização judicial. O que é necessário é a comunicação prévia, tá? A comunicação prévia ao juiz, ela é necessária. E o juiz, se for o caso, ele estabelecerá o quê? Os limites e comunicará ao Ministério Público. Mas, pelo amor de Deus, não dá para fazer a ação controlada sem comunicar esse fato ao juiz. Se não fizer, isso configura até mesmo uma prevaricação, né? Se o sujeito deixa de fazer uma prisão em flagrante, sabendo que ali tinha um produto, né, de roubo, por exemplo, ou um dinheiro ilícito e não fez nada, por quê? Porque ele não comunicou ao juiz. Então ele precisa comunicar o delegado de polícia, o presidente da investigação, né, seja o delegado da Polícia Civil ou da Polícia Federal, eles precisam comunicar ao magistrado sobre a ação controlada, tá? Artigo 8º. Consiste a ação controlada em retardar a investigação policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. O retardamento da investigação, aliás, da intervenção policial ou administrativa, será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público, conforme a gente acabou de ver aqui atrás. A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação efetuada. É uma operação que sigilosa, né? Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito nas investigações. Olha só, pessoal, até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao promotor de justiça e ao delegado de polícia. Isso é como forma de garantir o êxito das investigações, tá? Pessoal, e o advogado? E o defensor público terá acesso? Não, não terá. Somente o juiz, o promotor de justiça e o delegado de polícia. Ah, mas e a súmula 14, professor? E a súmula vinculante 14 do STF? Pessoal, aqui não. Aqui é uma situação diferente, tá? Enquanto não se encerrar a diligência, o acesso dos autos será restrito apenas ao juiz, promotor e delegado de polícia e ponto final. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada, né? Uma espécie de relatório, né? Aquele relatório informando tudo que aconteceu, né? Os dias, os prazos, os locais, os horários, né? O dinheiro, o produto ilícito, a substância entorpecente, enfim, tudo isso é colocado num relatório, tá? Artigo 9º. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem
como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Então, ultrapassou a fronteira do país, meu irmão, ultrapassou a fronteira do Brasil. Olha só, esse retardamento da intervenção policial ou administrativa somente vai ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado. Perfeito? Infiltração de agentes. Agora nós vamos falar sobre outro instituto da Lei de Organizações Criminosas, né? Infiltração de agentes. Requisitos. Depende de pedido do delegado ao Ministério Público e autorização do juiz. Perfeito? O juiz aqui precisa o quê? Autorizar esta infiltração. Depende de decisão judicial. Existência de indícios de crime de organização criminosa, pelo menos indícios, né, pessoal? A prova não pode ser produzida por outros meios disponíveis, então você primeiro, vamos lá, vamos ver, o que dá para fazer aqui? Tem como eu produzir provas de outra forma? Não, a única forma é essa. É um agente policial infiltrar lá na quadrilha, né, lá na organização criminosa. Quadrilha não, né, pessoal? Esse termo já não existe mais no nosso ordenamento jurídico. É infiltrar lá na organização criminosa e procurar interagir com o pessoal para captar informações, tá? Para captar informações e chegar à materialidade e autoria do crime, tá? Então, essa prova não pode ser produzida por outros meios. Se puder ser produzido por outros meios, não vale a infiltração de agente de polícia, tá? O prazo é de até 6 meses, podendo haver renovação desde que comprovada a necessidade, tá? E essa renovação ocorre sempre aí por mais o quê? 6 meses, mas aqui tem que comprovar essa necessidade, perfeito? Então vamos lá, vamos à parte legal agora. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Olha aqui, é necessário autorização judicial que estabelecerá os seus limites. Nas hipóteses de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o MP. Então, olha só, o delegado representou, o juiz vai decidir, mas ele quer ver o parecer ministerial. É vinculante o parecer? Não, mas ele quer ver, aliás, ele precisa ver a opinião do promotor de justiça, via parecer, tá? Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Sempre de 6 em 6 meses, né? Sempre de 6 em 6 meses. 6 meses, mais 6 meses, e sempre também comprovando a necessidade dessa renovação. Fim do prazo previsto no parágrafo 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente que imediatamente cientificará o Ministério Público, tá? No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo o relatório da atividade de infiltração. Olha a importância desse relatório, né? Infiltração virtual, pessoal, olha só, novidade, vai cair Lei Federal 13.964 de 2019, pacote anticrime, tá? Infiltração virtual, vamos contextualizar nossa lei, né, pessoal? Crimes variados aí são praticados por meio da internet, então vamos contextualizar a nossa lei. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10 na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais,
os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Olha só, pessoal, infiltração virtual, né? Para efeitos do disposto nesta lei, consideram-se dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet, conhecido como IP, né? Utilizado e terminal de origem da conexão. Dados cadastrais, informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão, a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o MP. A gente está vendo aqui, pessoal, uma repetição do que a gente acabou de ver. Contudo, diretamente relacionada agora à infiltração virtual, tá? A lei do pacote anticrimes quis dizer, né, expressamente que todos esses institutos são também usados aí no caso da infiltração virtual. Então a gente vai fazer uma leitura rápida aqui, mas estamos repetindo os dispositivos legais. Será admitida a infiltração se houver indício de infração penal de que trata o artigo 1º desta lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis, né? Sempre seguindo a regra geral. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, né, como a gente viu, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada, né, claro, ordem judicial fundamentada, e desde que o total não exceda a 720 dias e seja comprovada sua necessidade. Mas nesse caso aqui, pessoal, nós temos um prazo total, tá? Ele é limitado a 720 dias. Não é aquela prorrogação indefinida como no caso da infiltração, a infiltração genérica, né? Parágrafo 5º. Findo o prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o relatório circunstanciado juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente que imediatamente cientificará o Ministério Público. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar a qualquer tempo o relatório da atividade de infiltração. Então, esse relatório é fundamental e necessário, tá? É nula a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo. É claro, né, pessoal? Claro que é nula, né? Não precisava estar aí, mas está. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Sempre, né, pessoal? Sempre o sigilo da informação. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações, né? Sigilo das investigações sempre, né, pessoal? Então, olha só, de novo, ó, antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será preservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, e vale a mesma observação que eu fiz na infiltração, né, genérica, aquela infiltração que não é a virtual, né, a infiltração presencial. Artigo 10C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º desta lei. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Então, o agente precisa ficar esperto. Por quê? Porque ele responderá pelos excessos praticados. Responderá civilmente, criminalmente e administrativamente também. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado
e a intimidade dos envolvidos. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, tá? Então aqui vale para os dois, tá? Vale para o virtual também. Aqui, ó, a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas, né, ou das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Isso aí é necessário. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade policial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada nos casos de infiltração de agentes na internet, tá? Então aqui a gente está falando exclusivamente para a infiltração virtual. Artigo 12. O pedido de infiltração, aqui eu estou falando para todas, tá? Para presencial e para virtual. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. Então, olha só, sempre a distribuição será sigilosa, tá? Não pode conter informações que indiquem a operação a ser efetivada ou identifiquem o agente que será infiltrado, o agente ou os agentes, né? Parágrafo 1º. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 horas após a manifestação do Ministério Público, na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. Então, pessoal, o juiz tem um prazo aí de 24 horas para decidir, perfeito? Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente. Sempre uma grande preocupação no que tange a preservação da identidade do agente, né, pessoal? Imagina se alguém descobre lá dentro da organização criminosa que o sujeito é um agente de polícia. Ele pode ser morto, torturado, ou sabe-se lá o que, né? Então, a identificação do agente é sigilosa ao extremo, tá? Ela é sigilosa ao extremo. Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. Então, pessoal, quando há algum risco iminente, para tudo, por quê? Porque a vida do agente de polícia é muito mais importante do que a investigação. Uma vida é mais importante sempre do que uma investigação criminal. Responsabilidade do agente infiltrado. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível a conduta diversa. Então, olha só, não é punível, tá? Não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Em determinados momentos, pessoal, o agente de polícia vai ter que cometer algum crime, tá? Porque senão ele vai ser descoberto. Ele vai ter que transportar uma droga, ele vai ter que pegar um dinheiro ilícito para levar para um outro local, ele vai ter que fazer alguma coisa, porque senão ele vai ser descoberto. Não faz sentido ele ficar infiltrado e não fazer nada, né? Não fazer absolutamente nada que a organização criminosa faz. Mas, obviamente, ele terá o quê? Extinção da punibilidade, tá? Principalmente quando o quê? Inexigível conduta diversa. E via de regra é inexigível conduta diversa. Caso contrário, ele será o quê? Descoberto pela organização, pelos integrantes da organização criminosa. Direitos do agente infiltrado. São direitos do agente. Recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada, tá? Ter sua identidade alterada aplicando-se no que couber o disposto no artigo 9º da Lei 9807 de 3 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas, tá? É um direito
do agente infiltrado. Ó, vamos lá, aqui. Ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário, tá? Se houver decisão judicial em contrário, a identidade dele, a qualificação será revelada. Mas, via de regra, não existe não. Não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação sem sua prévia autorização por escrito. Agora vamos lá, pessoal. Outro instituto. Acesso a dados cadastrais, registros, documentos e informações. Delegado de polícia e Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, aos dados cadastrais do investigado que informarem o quê? A qualificação pessoal, a filiação, endereço mantido pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Para terem acesso a essas informações, o delegado de polícia e o promotor de justiça não precisam de decisão judicial favorável, perfeito? Estamos falando aqui numa quebra de sigilo, tá? Mas não é necessário autorização judicial. Por quê? Porque essa quebra de sigilo vai se dar para os dados cadastrais, registros, documentos e informações, tá? Então, o delegado pode oficiar a operadora de telefone celular e solicitar os dados cadastrais daquele indivíduo? Pode, perfeitamente. Está havendo aí quebra de sigilo telefônico? Não, não está havendo quebra de sigilo telefônico. Se for quebra de sigilo telefônico, né, interceptação telefônica, interceptação da comunicação telefônica, é necessário sim a intervenção judicial. Precisa de decisão judicial favorável. Mas neste caso aqui não. Estamos falando em o quê? Estamos falando em dados cadastrais, tá? Em registros, em documentos, em informações. Aqui não há necessidade de decisão judicial. Então vamos lá, vamos para a lei, né, do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. Artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, olha só, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Então, essas instituições podem ser oficiadas diretamente pelo delegado de polícia e pelo promotor de justiça. Quais instituições? A Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e as administradoras de cartão de crédito. Artigo 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz, tá? Do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registros de viagens. Olha só, as empresas de transporte possibilitarão pelo prazo de 5 anos acesso direto e permanente do juiz, não só do juiz, do promotor de justiça ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registros de viagem. Isso aí ajuda demais. Artigo 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão pelo prazo de 5 anos à disposição das autoridades mencionadas lá no artigo 15, tá? Registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais, ou seja, todas as ligações que foram efetuadas pelo sujeito que está sendo investigado, tá? Nos últimos 5 anos. Agora, pessoal, para a gente começar a fechar a aula, né, dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção de prova, vamos lá. Artigo 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem a sua prévia autorização por escrito. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, revelou a identidade lá do sujeito, do colaborador, sem a sua prévia autorização por escrito, pessoal, reclusão de 1 a 3 anos, tá?
Artigo 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Não pode o sujeito inventar história para tentar se livrar de uma pena alta, pessoal. Pelo amor de Deus, isso é obstrução à justiça. Não pode, tá? Não pode. Artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, quem descumprir uma determinação de sigilo nas investigações que envolvam uma ação controlada ou uma ação de infiltração de agente, sofrerá uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia no curso de investigação ou do processo. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Não podem as instituições recusarem a omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações que são requisitados pelo juiz, pelo promotor e pelo delegado de polícia, perfeito? Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta lei. Então, usou esses dados cadastrais, apossou dele, propalou, divulgou, né? Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. É um crime de menor potencial ofensivo, né? É menor potencial ofensivo, será processado lá no Juizado Especial Criminal, de acordo com a Lei 9.099 de 95. Mas é importante, né, pessoal, a gente ter ciência que essa conduta é penalizada. Os crimes previstos nesta lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. O que está lá no parágrafo único? A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder 120 dias, quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período por decisão fundamentada devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu. Então, a instrução criminal, no caso de réu preso, ela tem um prazo de 120 dias. Esse prazo pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado. Por quanto? Por igual período, por mais 120 dias. Teríamos um processamento de 240 dias, perfeito? Artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento, tá? Então, a gente está falando aqui de sigilo da investigação, tá? Ele poderá ser decretado pela autoridade judicial. Opa, desculpa aqui. Pela autoridade judicial, perfeito? Competente. Isso é para garantir o que? A celeridade e eficácia das diligências investigatórias. Parágrafo único. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, tá? No prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. Olha só. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada prévia vista dos autos, tá? Ainda que esses autos sejam classificados como sigilosos, mas somente depois de determinado o quê? O depoimento do investigado. Antes disso, nananina não, tá? Antes do depoimento do investigado, não. Perfeito? Pessoal, com isso nós encerramos o estudo da Lei 12.850, né? De 2013, a Lei de Organização Criminosa. Nós vimos tudo nessas 3 aulas que poderia ser cobrado no seu concurso público. Eu sempre recomendo a leitura da lei,
É importante você ler a lei seca também, se você tiver tempo, tá? Não deixe também de ler as anotações do seu caderno, perfeito? É uma lei que despenca em concurso público, tá? A gente liga a televisão e ouve falar de organização criminosa, de infiltração de agente, de delação premiada, de colaboração premiada e por aí afora. Então, pessoal, foco nessa lei, por favor, tá? As 3 aulas constituem todo o conteúdo que você precisa aí para ser aprovado no seu concurso público. Estou disponível em todos os canais do Aprova Concursos, perfeito? Precisando, estou aí, tá joia? Um grande abraço, a gente se vê nas próximas aulas, se Deus quiser, perfeito? Bons estudos a todos vocês. Até mais.